espírito, em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só a igreja. Pra te adorar, Rei, o Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer nos átrios do Senhor. Meu prazer na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor continue nos abençoando nessa noite, nos dirigindo esse culto. Muito obrigado a Deus. Abençoa-nos, ó Pai, cada dia mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Esse aqui é meu sobrinho Alessandro. Ele mora no Acre. E há 1 ano e 5 meses ele teve um acidente. E o menino dele tinha 1 ano e 7 meses. E para o homem não tinha vida mais. Mas para o nosso Deus, que é misericordioso, o Jonatas está aí, fez 3 anos.
E ele está querendo agradecer a Deus e a igreja, porque muitos aqui sabem o que aconteceu e orou por ele. E ele já está indo de volta, passou aqui rapidamente, está indo embora amanhã para o Acre. E quer agradecer a amada igreja pelas orações. Viu? Deus abençoe. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como minha tia falou, amanhã estarei viajando para o Acre. E sei que essa igreja se moveu em oração para que a gente pudesse alcançar as bênçãos que o Senhor guardou para nós, né? Eu só vou pedir licença ao pastor para botar algumas fotos, para mostrar e contar rapidamente o que aconteceu comigo. Esse é meu filho Jonatas. Na verdade, ele tinha 1 ano e 9 meses. Eu fui viajar para o Peru, eu moro no Acre, e passei 5 dias no Peru. E indo para o Peru, o Senhor mandou eu orar, e eu não sabia porquê. Eu senti um cheiro de morte. E naquele momento a gente orou e a gente foi para o Peru. Mas eu não sabia que 5 dias depois, voltando, eu sofreria um acidente gravíssimo, né? Eu subi 4.725 metros de altitude, acima do nível do mar. E na descida eu perdi oxigênio e desmaiei. E no desmaio, o carro perdeu o controle, bateu num poste, ele ia cair num abismo de 100 metros de altitude, e de altura, na verdade, né? E aquele poste caiu em cima do carro e bateu na cabeça do meu filho. E meu filho foi uma vítima gravíssima. Inclusive morreu no local. Mas eu sei que essa igreja acredita no Deus que ressuscitou Lázaro. Sei que Deus acredita no Jesus Cristo que andou sobre as águas. E que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim nós oramos e meu filho voltou à vida. Eu sei que eu gritava no momento, minha esposa orou e eu gritava somente no momento que eu tinha matado meu filho naquele lugar. O carro não prestou para nada. E esse aí foi o trauma que ele passou com 1 ano e 9 meses de idade. Próxima. Tem como virar ela? Na verdade, o Jonatas, ele é um milagre do Senhor, um sobrevivente. Ele perdeu o lado esquerdo do cérebro. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou que ali não era o lugar de morto, que chamasse o ML porque não tinha mais jeito. E ali começou a minha grande batalha, né? Esperamos 2 horas, todo mundo dizendo que ele estava morto e não tinha mais jeito. E aí me falaram sobre uma médica, que ela poderia ver o meu filho, e talvez pudesse salvar o meu filho. E ali eu procurei aquela médica, invadi o hospital e falei: salve meu filho, é um presente que Deus me deu, o nome dele é Jonatas, presente do Senhor. E ela falou: daqui a 2 horas eu vou ver seu filho. E quando ela chegou lá, ela falou que meu filho tinha 1% de chance de vida, porque o cérebro dele estava muito inchado. E se ela abrisse a cabeça dele, ele poderia explodir. Mas ao mesmo tempo ela falou que 99% de chance estava na mão de Deus. E naquele momento eu falei: se 99% está na mão do Senhor, faça a cirurgia, porque ele vai voltar vivo. E fizeram a cirurgia. 7 dias depois, disseram que meu filho era inviável e que não tinha mais jeito, porque o cérebro dele tinha morrido. E passou 7 dias, uma médica inclusive falou que a gente não sabia a gravidade da lesão que ele tinha, que a gente estava ficando louco. E eu dizia a ela: mas Deus disse que meu filho vai sair daí do jeito que ele veio ao mundo. E ela chegou tão desesperada, eu hoje posso dizer isso, no momento eu não entendi. E ela disse que Deus não estava naquele lugar. E aí a gente fez um culto de adoração a Deus naquele lugar. E meu filho foi para a cirurgia e voltou. Voltou e passou 74 dias dentro daquela UTI, daquele hospital. E os médicos diziam que meu filho ia vegetar, que meu filho não ia sobreviver, e que se ele sobrevivesse, que ele seria um vegetal. Mas Deus
Deus nos deu a palavra, eu peço licença para... Ezequiel 37. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderá viver estes ossos? E disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e viverás. Então eu agradeço a Deus, porque foi no deserto que eu cresci. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Independente de eu querer ou não, o acidente aconteceria, né? Eu conheci, igual a Jó, eu conhecia um Deus de ouvir, e hoje eu conheço Deus de viver. Deus hoje na minha vida é primeiro lugar. As coisas para mim não têm tanta importância, as coisas que eu dava tanta importância antes não têm mais importância. Hoje o Senhor é o Rei dos Reis na minha vida, é o Senhor do Senhor, e eu estou aqui exatamente porque eu jamais pensei que um dia estaria falando para tantas pessoas de um milagre, mas eu fiz uma promessa ao Senhor que onde eu fosse, eu falaria do milagre do Jonatas para glorificar o seu nome. E isso é um momento de gratidão a Deus, porque Deus me deu o direito de ter meu filho de volta, o meu presente. Esse é o Jonatas. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor. Esse dia é o dia em que todo mundo disse que eu não sairia do hospital, e eu saí glorificando ao Senhor, porque Deus é o Rei dos Reis. Eu agradeço a Deus e peço a vocês que continuem orando. O Jonatas está fazendo fisioterapia, não era para ele falar, porque ele perdeu o lado da fala, mas Deus só faz um milagre por completo. Hoje ele fala para a honra e glória dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. E a irmã Angélica, ela falou o seguinte, que quando isso aconteceu, ela pediu oração. Foi aqui na igreja. E nós oramos. E Deus ouviu as orações. Por isso é importante, irmãos, nós não deixarmos de orar. E crer no milagre. Amém? Nós não podemos desistir de crer no milagre. Creia no milagre que Deus fez na vida dessa criança. É um milagre que fez, pode fazer na sua vida. Não importa qual seja o seu problema. O importante é que a gente creia no Deus da Bíblia. Num Deus que, quando o homem diz não, ele diz sim. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir. Vamos ficar em pé? Abrem em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo e ele era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra
e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que completasse o número dos seus conservos, irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Fala agora ao nosso coração, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Quarta-feira passada, irmãos, quem estava aqui deve se lembrar que eu falei de Apocalipse, né? O tema foi Apocalipse, e nós falamos sobre Apocalipse capítulo 4 e também capítulo 5. E nós vimos o que lá? Nós vimos que João teve uma visão do céu, e nessa visão ele viu um trono. Nesse trono, quem é que estava sentado nesse trono? Deus estava sentado no trono, e na mão direita de Deus, não sei se os irmãos estão lembrados que eu falei isso, nós estudamos, tinha um livro na mão direita de Deus. Esse livro ninguém foi capaz de abrir o livro. Esse livro era selado com 7 selos, era escrito por dentro e por fora, e como não se achou ninguém que pudesse abrir o livro, somente um compareceu, somente uma pessoa foi achada no céu, na terra e debaixo da terra, somente uma foi achada para que pudesse abrir os 7 selos, ou abrir o livro. Essa pessoa, quem foi? Quem é? Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós vimos na semana passada com isso que Jesus, ele tem a história da humanidade nas mãos dele. Nós vimos isso na quarta-feira passada. Nesse texto de hoje, irmãos, no capítulo 6, nós vamos ver o que é que está contido dentro do livro. O livro, como eu falei, nós vimos, tinha 7 selos, e esses selos, a partir do capítulo 6, eles começam a ser abertos. Jesus começa a abrir os selos, e cada selo que é aberto, existe um acontecimento, algo que acontece. E esses acontecimentos, irmãos, nós vimos na semana passada,
que esses acontecimentos, eles vão ocorrer antes da segunda vinda de Jesus. Vão anteceder a segunda vinda de Jesus. Nós chamamos esses acontecimentos de acontecimento do fim. Acontecimentos do fim. São coisas que vão acontecer antes de Jesus voltar. E vão acontecer num período, numa época que a Bíblia chama, que os irmãos já devem ter ouvido falar sobre isso, o período da grande tribulação. Esses acontecimentos que nós vamos ver hoje, que estão narrados aqui em Apocalipse 6, e que consistem nos 7 selos, são acontecimentos que vão acontecer na grande tribulação. Irmãos, a grande tribulação é um termo que está na Bíblia, é um termo que aparece na Bíblia, e descreve justamente o período que antecede a segunda vinda de Jesus e o julgamento final. Nós sabemos que Jesus vai voltar pela segunda vez e vai julgar toda a humanidade. Toda a humanidade vai ser julgada. Mas antes que isso aconteça, antes do julgamento, antes da segunda vinda de Jesus, vai acontecer a grande tribulação. E esse tempo, irmãos, o tempo da grande tribulação, vai ser o tempo mais difícil da história da humanidade. Vai ser uma época, como nós vamos ver daqui a pouco, vai ser um tempo de guerras, de fome, de catástrofes. Vai ser um tempo muito difícil. O próprio Jesus, inclusive, falou desse tempo, irmãos. No sermão profético de Jesus, que está lá em Mateus 24, Jesus falou sobre a grande tribulação. Vamos ler Mateus 24, 21 e 22. Mateus 24, 21 e 22. Olha Jesus se referindo à tribulação. Porquanto haverá nessa época, a época que Jesus está se referindo é a época que antecede o retorno dele à terra. Haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Irmãos, de acordo com as profecias de Daniel, porque para a gente entender Apocalipse tem que saber de Daniel, né? Entender o profeta Daniel, o livro. De acordo com as profecias de Daniel, que estão em Daniel 9, 27, a gente não vai ler agora, Daniel capítulo 7, versículo 25, e de acordo com Apocalipse 12, 6, a grande tribulação, irmãos, ela deve durar 7 anos, é o período que vai durar esse tempo de angústia, 7 anos, 7 anos da grande tribulação. É nesse período que vai reinar o anticristo. Os irmãos já ouviram, né, falar do anticristo, já tivemos estudos aqui na igreja sobre o anticristo. Pois é, o anticristo vai reinar nesse período aqui da grande tribulação. Ele vai reinar aqui nesse período, ele vai governar o mundo. E a grande tribulação, irmãos, ela vai ter 2 objetivos. Deus determina a grande tribulação, porque Deus está no controle da história, como nós vimos quarta-feira passada. Quem vai estar controlando tudo na grande tribulação é Deus, não é o diabo, é Deus. Deus vai estar controlando tudo. E a grande tribulação, irmãos, tem 2 objetivos. Primeiro, é na grande tribulação que todas as pessoas que rejeitaram a Deus vão ser julgadas. As pessoas que rejeitaram a Deus, que não quiseram saber de Deus, do Evangelho, o julgamento elas vão receber na grande tribulação. Então, grande tribulação vai ser uma época em que Deus vai estar julgando a terra. Deus vai estar julgando a terra. E é também na grande tribulação que haverá uma grande conversão de judeus. Judeus em massa se converterão.
Os irmãos sabem que a coisa mais difícil hoje é um judeu se converter, não é verdade? É difícil um judeu se converter porque eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles não acreditam. Mas na grande tribulação haverá milhares de judeus convertidos. Vai ser na grande tribulação. É claro, irmãos, que se convertem judeus agora, se convertem. Existem judeus messiânicos, ou seja, judeus crentes, existem hoje. Mas não são muitos. Mas na grande tribulação haverá muitas conversões de judeus. Por isso que Paulo fala que todo Israel será salvo. Ele fala isso no sentido, irmãos, não no sentido de que todo israelita vai ser salvo, porque ninguém é salvo por pertencer a uma nação. Nós somos salvos por aceitarmos Jesus Cristo. E isso não tem exceção, nem para os judeus. Para um judeu ser salvo, ele tem que crer em Jesus Cristo. Ele tem que ser lavado e remido no sangue de Jesus. Nacionalidade não salva ninguém. Ninguém vai ser salvo por ser brasileiro, por ser americano, por ser espanhol ou por ser judeu. Nada disso. Nada disso. Então, quando Paulo fala que todo Israel será salvo, ele quer dizer o seguinte, que muitos judeus serão salvos. Mas quando é que isso vai acontecer? Na grande tribulação. Eu acredito, irmãos, e assim muita gente acredita, muitos estudiosos da Bíblia acreditam, é a opinião da maioria, que a igreja, nós não vamos passar pela grande tribulação. Nós vamos ser arrebatados antes, amém? Apesar de que tem crentes, estudiosos do Apocalipse, que dizem que não, que a igreja, ela vai passar por toda a tribulação. Tem um outro grupo que fica assim no meio termo, diz assim, não, a igreja, até a metade da grande tribulação vai estar na terra, até a metade, ou seja, durante 3 anos, a igreja vai estar na terra durante a grande tribulação, depois ela é arrebatada, ou seja, o arrebatamento da igreja se dará no meio da grande tribulação. Mas eu acredito, irmãos, eu sou da linha pré-tribulacionista, ou seja, eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E aí, eu me baseio em 2 textos da Bíblia, Apocalipse, tem outros textos, mas eu vou citar só esses 2. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Vamos ver 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10? Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Irmãos, Paulo, eu creio, ele está se referindo aí à grande tribulação, porque ele está falando, vai vir uma ira aí, está falando da ira de Deus, certamente virá uma ira, mas o que é que diz o texto? O que é que Paulo diz? Que Jesus, ele nos livra da ira que certamente vai vir. Vamos ler outro texto, Apocalipse 3:10. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Irmãos, Jesus está falando isso para uma igreja, a igreja de Filadélfia. Mas com certeza essa palavra cabe a todos nós. Que Deus vai nos livrar na hora, da hora da grande tribulação. Ou seja, Ele vai nos livrar desse momento. Mais ou menos o que aconteceu na época de Noé. Veio o dilúvio sobre a terra, mas Noé foi poupado do dilúvio. Foi ou não foi? Foi poupado do dilúvio. Então, nós acreditamos, eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação, vai ser arrebatada antes. Até porque, irmãos, a partir desse capítulo aqui 6, até quase lá o final de Apocalipse, você não encontra mais no livro de Apocalipse menção da igreja aqui na terra. Você não encontra mais João falando que ele viu a igreja na terra.
a partir desse capítulo aqui, a igreja não é mais mencionada como estando na terra. Nesse período aí da grande tribulação, não há menção da igreja aqui na terra. Então vamos ver aqui os selos, né? São 7 selos, os selos são abertos, aqui nós lemos no capítulo 6, e à medida, irmãos, que cada selo é aberto, um dos 4 seres viventes, nós aprendemos na quarta-feira passada, quem são os 4 seres viventes? Quem foi um bom aluno quarta-feira passada, por favor, me diga. Quem são os 4 seres viventes? Isso, são anjos. Podem ser querubins ou serafins. Uma espécie de anjos que habitam no céu, que são chamados dos 4 seres viventes. À medida em que cada selo é aberto, os 4 seres viventes, um dos 4 seres viventes, ele chama o cavaleiro e diz assim: venha. Quando ele diz vem, surgem quantos cavaleiros? 4 cavaleiros. Ele diz assim: venha. E aí vão surgindo os cavaleiros. Vão surgindo os cavaleiros. Ou seja, irmãos, esses fatos que vão acontecer, Deus está no controle de tudo. Deus é que está fazendo com que isso aconteça. Porque é um anjo que está dizendo: venha, pode vir, pode acontecer isso aqui agora. Quem determina o tempo, a hora e quando vai acontecer é Deus. É Deus. Deus está no controle desses 4 cavaleiros aqui. Deus está no controle dos 4. Então vamos ver que 4 cavaleiros são esses, o que é que eles representam? É muito comum, né? No estudo do Apocalipse, essas figuras dos 4 cavaleiros, é muito conhecida, aparece na televisão, em estudo de profecias. Os 4 cavaleiros. Cada cavalo tem uma cor. Quais são as cores dos 4 cavalos? Tem o branco, vermelho, amarelo e preto. Não nessa ordem que eu falei, mas a gente vai ver aqui. 4 cavalos, 4 cavaleiros, cada cavalo uma cor. Cada cor representa algo que a gente vai ver aqui nessa noite. Irmãos, não existe dúvida entre os estudiosos com relação a identificar o segundo, o terceiro e o 4º cavalo e o cavaleiro. Não há dúvidas. Está bem fácil de saber o que é. Agora, esse primeiro cavaleiro aí que aparece, montado num cavalo branco, existem dúvidas de quem é esse cavaleiro. A princípio, quando a gente lê assim, a gente pensa e parece que esse cavaleiro é quem? Jesus. Mas por que a gente diz assim logo de cara que é Jesus? Por uma principal razão. Porque ele está montado num cavalo branco. E tem uma coroa. Vamos ver Apocalipse 6:2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Agora, irmãos, olha só. Há uma outra opinião com relação a esse cavaleiro e esse cavalo. E essa opinião, essa posição diz o seguinte, que não é Jesus que está aí não. É o anticristo. Vamos ver por que alguns estudiosos têm essa opinião. Porque se for Jesus nesse cavalo, isso não está combinando, esse cavalo não está combinando com os outros 3. Não, ou seja, não combina com o contexto. Porque os outros 3 cavalos trazem o que para o mundo? Traz morte, destruição, peste. Tudo que é de ruim esses 3 cavalos trazem. O segundo, o terceiro e o 4º. E esse primeiro cavalo está destoando. Ele não combina com os outros 3.
Uma outra objeção desse cavaleiro ser Jesus, porque esse cavaleiro aí está obedecendo a ordem de um anjo, né? Porque o anjo é que está dizendo, venha, venha. E assim, a gente não encontra na Bíblia Jesus obedecendo a nenhum anjo, que Jesus é superior a todo e qualquer, né, ser angelical. Uma outra questão, irmãos, com relação a esse cavaleiro é o seguinte: no capítulo 19 do livro de Apocalipse, aparece um cavalo branco. Se você for ver lá no capítulo 19, eu vou até abrir aqui, aparece um cavalo branco com um cavaleiro, só que aqui no capítulo 19, o cavaleiro é identificado como Jesus. Aqui no capítulo 19, viu um céu aberto. Agora, aqui, o capítulo 19, irmão, já é o final da grande tribulação, é Jesus voltando para julgar a humanidade, viu? Aí diz assim, viu o céu aberto, um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Aí uma descrição do cavaleiro. Há uma descrição. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Irmãos, essa descrição aqui, desse cavaleiro, que com certeza é Jesus, porque o João diz que é Jesus, não tem nada a ver com o cavaleiro do capítulo 6. A única coisa que os dois têm em comum é a cor do cavalo. O resto tem nada igual. Por isso, há uma corrente de interpretação do Apocalipse que acha que esse cavaleiro é um espírito de engano. Ele tenta se passar como Jesus, mas ele não é Jesus, porque ele não tem identificação nenhuma, não há uma identificação. Já aqui no Apocalipse 19, o cavaleiro é identificado, é Jesus. E Jesus nunca é mencionado na Bíblia com arco, não é verdade? Geralmente é com o quê? A espada, nunca com arco. E repare que esse arco não tem flecha. E diz lá o texto de Apocalipse, a gente pode voltar lá para Apocalipse 6. Eu estou passando para os irmãos, viu, as duas opiniões principais, viu? E esse cavaleiro aqui, do cavalo branco, diz o seguinte: foi-lhe dado uma coroa. Nós sabemos, irmãos, que Jesus já tem coroa, Jesus já foi coroado há muito tempo, né? Aqui está dizendo que foi dado a ele uma coroa, mas Jesus já é coroado, amém? E diz aqui que ele saiu vencendo e para vencer, aqui na minha tradução, como vencedor e determinado a vencer. A Bíblia diz que Jesus já venceu, ele já venceu tudo, ele já é vencedor, precisa, né? Bem, nós sabemos, a Bíblia fala que Satanás, ele pode se transformar em anjo de luz, né? O diabo tem essa capacidade. E nós sabemos que pelas profecias bíblicas, que antes de Jesus voltar, uma coisa tem que acontecer: tem que haver a manifestação do anticristo. Irmãos, Jesus não vai voltar sem antes o anticristo se manifestar. É o que está escrito na Bíblia. Vamos ler 2 Tessalonicenses 9-12. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade,
mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Vamos ver Mateus 24 ainda, 4, 5? Aí é Jesus falando. Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Então, irmãos, segundo alguns estudiosos, esse cavaleiro no cavalo branco é o anticristo, que vem antes de começar todas as catástrofes que nós vamos ver no segundo, terceiro e quarto cavalo. Ele vem para enganar as pessoas, para as pessoas acharem que está tudo bem, que está tudo normal, né? Ele vem como vencedor, porque nós sabemos que o anticristo, né, ele vai reinar aqui na terra, vai reinar sobre as nações, vai governar o mundo. Então, aparentemente vai estar tudo bem. Então, seria esse cavalo branco que, né, simbolizando a paz, mas simbolizando de uma maneira enganosa, que o diabo, né, ele não tem paz verdadeira, ele pode enganar as pessoas durante um certo tempo. Então, esse cavalo branco e esse cavaleiro seriam o anticristo, ou seja, seria um espírito de engano, ok? Tem essas duas interpretações. Eu sou mais pendente para essa do anticristo. Eu estou desconfiado desse cavaleiro do cavalo branco, viu, irmão? Estou achando que ele é impostor. Eu estou achando. Irmãos, quando a gente estuda Apocalipse, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente que bate na mesa e diz: mas é isso, e é isso, e é... Irmão, tem que ter muito cuidado. Quando a gente entra em Apocalipse, a gente entra pisando em quê? Em ovos. Tem textos, irmãos, que a gente não pode chegar e afirmar categoricamente que é aquilo. Isso é falta de humildade. É querer, às vezes, saber mais do que Deus. Então, tem coisas, irmãos, que dá para afirmar, não está bem claro, né? O Apocalipse, irmãos, apesar de ser um livro cheio de símbolos e de algumas coisas que a gente não entende, tem outras coisas que estão bem claras, irmãos, em Apocalipse, né? E aí a gente pode afirmar: não, está aqui, está bem claro. Agora, tem outras coisas que a gente tem que, né? Então, você não vai deixar de ser meu irmão? Se não, pastor, esse cavalo é Jesus aqui, amém. Se for Jesus aqui nesse cavalo, ele está vindo, né? Aí o pessoal, os intérpretes que dizem que é Jesus, eles dizem o seguinte: que esse cavalo significa a expansão do evangelho antes do fim do mundo. Que esse cavalo é o evangelho, que está sendo espalhado por todo mundo, antes de vir o final. Amém? Qual das duas explicações você vai querer adotar? Fica a critério de cada um de vocês, viu? Mas não briguem não, viu? Não precisa brigar por isso não. Agora, irmão, se a gente não tem assim certeza absoluta de quem é esse cavaleiro, o segundo, o terceiro cavalo, olha, a gente tem. Vamos ver o segundo cavalo? Apocalipse, vamos ver os versículos 3 e 4, né? Apocalipse 6, 3 e 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era o quê? Vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. A cor do cavalo, irmãos, é vermelha. O vermelho. Vermelho na Bíblia, irmãos, representa o quê? Sangue. Sangue. Então, o cavalo vermelho simboliza uma época de muita guerra e muitos conflitos. E diz o texto que esse cavaleiro, ele recebeu poder para tirar o que da terra? A paz. E para que os homens se matassem. Alguns acham que esse cavalo vermelho vai ser a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Irmãos, se a gente for olhar, Terceira Guerra Mundial não está muito longe não, viu? Não brinque não. Pense não. Está lá na Coreia do Norte, né? Tem um país, a Coreia do Norte,
E lá eles têm a bomba atômica, não é verdade? Tem a bomba atômica. Então, e o líder lá, ele promete a toda hora estourar essa bomba aí, né? Mandar a bomba atômica. E, irmãos, então a terceira guerra hoje não é impossível. Pode acontecer. Pode acontecer. A China, irmãos, tem mais de 200 milhões de soldados preparados para a batalha. A China está lá, todo mundo já preparado. Os soldados chineses estão lá preparados. Nós estamos vendo, irmãos, essa guerra na Síria, guerra civil, 7 anos já de guerra, irmãos. Mais de 500 mil pessoas mortas, crianças inclusive. Que tragédia, irmãos. Que tragédia, né? Essa guerra na Síria. Então, alguns intérpretes do Apocalipse acham que esse cavalo vermelho é a terceira guerra mundial. Irmãos, é interessante que lá em Mateus 24, no discurso de Jesus, o sermão, né, lá no templo, ele falou, ele deu, os sinais que ele deu da segunda vinda dele, são praticamente iguais a dos 4 cavalos. Vamos ver? Vamos comparar, Mateus 24, 6. Olha o que é que Jesus fala em Mateus 24, 6. E ouvireis falar de... E rumores de guerra. É o cavalo vermelho, Jesus está falando aí. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia, não fiquem desesperados, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então Jesus também está predizendo que haverá guerras também. E a tendência dessas guerras, irmãos, é aumentar. As guerras vão aumentando. Então esse é o segundo cavalo, é o cavalo vermelho, que representa a guerra. O terceiro cavalo, versículos 5 e 6 de Apocalipse 6. Vamos ver o terceiro cavalo? Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Irmãos, esse cavalo preto está simbolizando, sabe o quê? A fome. A fome. Porque é o seguinte, irmãos, você comprar 1 quilo de trigo, 1 quilo de trigo só, por 1 denário, era você ter que gastar muito dinheiro para comprar 1 quilo de trigo. Isso quer dizer que as pessoas vão ter que trabalhar muito se elas quiserem comer nessa época, porque os alimentos vão ser escassos. Os irmãos sabem que quando falta mercadoria no mercado, né, fica o quê? Fica tudo mais caro. Fica tudo mais caro. Quando né, tem pouca entrega de produtos no mercado, os que chegam, vão lá para cima. É isso que está querendo dizer isso aqui, que 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. Ou seja, a comida vai ser escassa. Agora, irmão, nós sabemos que quando há guerra, existe problema na comida, né? Existe falta de alimento. As pessoas na Síria, irmãos, estão morrendo de fome, sabia? Que tem muita gente na Síria morrendo de fome, porque a guerra, irmãos, a guerra acaba com tudo. A guerra acaba com as plantações, a guerra destrói as árvores frutíferas, a guerra acaba com tudo. Então, a consequência natural, uma das consequências de uma guerra é justamente a fome. A fome. Vamos voltar lá para Mateus 24, olha o que Jesus fala sobre essa questão, Mateus 24, 7. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá o quê? Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, esse cavaleiro no cavalo preto representa a fome. E tem o quarto e último cavalo, versículos 7
e 8. Vamos ver? Apocalipse 6, 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo, o quê? Amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. O Hades na Bíblia, irmãos, é o mundo dos mortos, e é o lugar onde os mortos vão depois que morrem. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Na realidade, irmãos, esse quarto cavalo é consequência dos outros três, viu? Ou do segundo e do terceiro. Esse quarto cavalo aqui. Porque o que acontece? Esse cavalo é chamado da morte, a morte causada pelo segundo cavalo e pelo terceiro. Então ele é chamado de morte, e foi dado a ele poder de destruir o que, irmãos? De matar um quarto da terra. Ou seja, irmãos, um quarto da população da terra, na época da grande tribulação, um quarto vai morrer. Se fosse hoje, na população que nós temos hoje no mundo, seria 1,8 bilhões de pessoas iam morrer. Ou seja, quase 2 bilhões de pessoas. Se fosse hoje, isso aqui, né, a grande tribulação, quase 2 bilhões de pessoas estariam mortas, irmãos. Mortas pela fome, por pragas, ou seja, é o que pragas? Doença, viu? Doença, enfermidade, praga, doença, por meio dos animais selvagens também, porque quando há guerra, irmãos, os animais também invadem as cidades, e tem morte por animais. Então, muita gente vai morrer. O quarto cavalo é morte para muitas pessoas. Imagine, irmãos, que tragédia, hein? Que tragédia. Quando a gente pensa nisso, a gente fica assim, poxa, difícil, viu? Difícil. Por isso que não é bom estar na terra nesse período, viu? Amém? É bom não estar na terra, porque o bicho vai pegar, viu? Coisa vai. Olha ele aí, ó, o cavalo amarelo. Amarelo é cor de morte, né, irmãos? Quando a gente vê uma pessoa meio amarela, assim, é ou não é? Você vê uma pessoa meio amarela, esverdeada, rapaz, você já foi no médico? Se cuida, rapaz. Se cuida, você está meio amarelo. Ó, amarelo é a cor da morte. É a cor da morte. Irmãos, esses cavalos aqui, nós acreditamos que eles vão aparecer no início da grande tribulação. Tem estudiosos que acham, irmãos, que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Aqueles que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou que, pelo menos, ela vai estar no início da grande tribulação. Então, esses acreditam que nós já estamos na grande tribulação, no início, e que esses cavalos já estão aí aparecendo a toda hora. Eu acho, minha opinião é que isso aqui, esses 4 cavalos vão aparecer, né, na tribulação, mas que a igreja, que ela ainda não aconteceu. A grande tribulação, eu acredito que nós estamos no princípio das dores. Não é ainda a tribulação, mas vamos dizer assim, né? A pré-tribulação, viu? Porque já existe hoje na terra guerra, e já existe fome, já existe. Já existe pestilência, já. Terremoto, já. Mas como são as dores de parto? Elas começam, não é assim, as mulheres aí, né? E vai o quê? Vai se intensificando, não é verdade, irmãos? Vai aumentando. Então, nós estamos, eu acredito, no princípio das dores. Não é propriamente ainda a grande tribulação que nós estamos, mas é uma pré-tribulação. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é apenas uma amostra do que vai acontecer aí daqui para frente. Imagine, irmãos, se a amostra já não está muito boa, se a coisa já está pegando agora,
Imagine quando realmente esses cavalos forem liberados, viu? Imagine quando eles forem liberados sobre a terra. Vamos ver o quinto selo? Tem mais 2 selos, né? O quinto selo não vai mostrar cavalo nenhum. O quinto selo vai mostrar, aí nós entendemos, vai mostrar crentes no céu. 9 a 11. Vamos ver quem são esses crentes? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que... Repare bem porque é que eles foram mortos, viu, irmão? Por causa do testemunho, por causa da palavra e do testemunho. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Agora a questão é: quem são esses mortos? Quem são esses mortos? A maioria dos que estudam o Apocalipse, eles dizem o seguinte: mas esses mortos, eu também creio, que são as pessoas que se converteram durante a grande tribulação. Pastor, vai ter gente que vai se converter além dos judeus na grande... Vai ter conversão, irmão, na grande tribulação. E quem é que vai pregar para essas pessoas? Já que a igreja não vai estar mais na terra, não é verdade? A igreja não vai estar mais na terra. Quem é que vai pregar para essas pessoas, para essa multidão aí de crentes? Os judeus. Olha, os judeus e as 2 testemunhas, que a gente vê, talvez veja mais adiante, outro dia. As 2 testemunhas que são citadas aqui no vídeo de Apocalipse. Mas, a princípio, elas vão ouvir o evangelho dos judeus. E no capítulo seguinte, aqui, no capítulo 7, inclusive tem até o número dos judeus que vão ser convertidos. Nós não sabemos se esse é um número literal ou é um número simbólico. Qual é o número de judeus que está no capítulo 7? Hein? Isso, 144 mil. E está lá até dizendo, né? 12 mil de uma tribo, 12 de outra, 12 de outra, 12 de outra, 12 de outra, 12 de outra. Até as tribos lá dizem quais são as tribos deles. Então, essas pessoas vão se converter através do testemunho e do evangelismo dos 144 mil. Só, irmãos, que na época da grande tribulação é o seguinte: a salvação vai ser paga com a morte. Converteu, morreu. Converteu, morreu. Converteu, é morto. Converteu, vai ser assim. Hoje é fácil converter, né? Não é? Hoje é uma beleza, se converte. Na grande tribulação, é crente, tá morto, morre. Tá, morre, vão matar na hora. Por isso que é melhor o nosso amigo visitante que está aqui nessa noite, né? Aceitar hoje do que deixar para aceitar na grande tribulação, viu? Aceitando hoje, você sai daqui vivo. Se você aceitar hoje, você vai sair daqui vivo. Agora, se você quiser aceitar na grande tribulação, é uma questão de opção, né? Preferência. Porque, irmãos, lá, olha, quem não receber a marca da besta, quem vai ter a marca da besta? Todo mundo vai ter que receber, na mão e na testa. Quem não quiser receber, já foi, já era, vai ser morto. Então é melhor se converter agora, né? De preferência até hoje, melhor, do que esperar a grande tribulação. Vai ter salvação na grande tribulação? Vai, mas só que vai pagar com a vida. Vai pagar com a vida, né? Vai pagar com a vida. Então, os 144 mil, irmãos, está lá no versículo 4, viu, de Apocalipse 7, depois se quiser conferir em casa. Versículo 4, Apocalipse 7. Então essa multidão, irmãos, está orando, né? Estão, Senhor, até quando? Até quando, né? Até quando o julgamento vai tardar, né? Aí Deus responde: olha, aguardem que ainda tem mais gente para ser morta, viu? Ainda tem os irmãos seus que vão morrer ainda. Aguarda aí que, né? Aguarda aí, mas que vai ter o julgamento final, vai. Último selo, ou melhor, penúltimo selo, né? É o 6º selo, versículo 12 a 14. Apocalipse 6, 12 a 14. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande
Terremoto. Agora, irmãos, as catástrofes são na natureza, viu? Olha o que vai acontecer com a natureza. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas lhe foram removidas de seus lugares. Olha, irmãos, sol afetado, a lua afetada, as estrelas estão sendo afetadas, o céu sendo afetado, as montanhas e ilhas sendo afetadas. Irmãos, por mais que a gente use a nossa imaginação, não dá para a gente imaginar esse quadro aqui. É muito difícil imaginar uma situação dessa aqui. Mas o que a gente sabe é o que? Catástrofe de tudo que é lado, acontecendo, a natureza toda, irmão, sofrendo também. Agora, olha o que é que Jesus disse lá em Mateus 24, 29. Olha o que é que Jesus fala. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Olha, irmãos, praticamente Jesus está falando a mesma coisa do sexto selo. E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão o quê? Estremecidos. Imagine, irmãos, a situação. Então Jesus está predizendo a mesma coisa lá do sexto selo. Está predizendo, olha, irmãos, estrelas caindo na terra. Imagine uma estrela cair na terra, irmãos. Tem estrelas aí, irmãos, maiores que a terra, viu? Uma estrela caindo na terra, imagine a destruição, irmãos. O sol perdendo o seu brilho, né? A lua, olha. E aí, sabe o que vai acontecer, irmãos, com os ímpios? Olha a reação deles, versículo 15 a 17. Apocalipse 6, 15 a 17. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: olha o que é que eles pediam, irmãos: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Olha, as pessoas, irmãos, vão fugir, tentar se esconder de Deus, mas não vão conseguir. Como é que se esconde de Deus? Porque vai ser o dia da vingança, né? O dia da ira de Deus contra a humanidade. Então as pessoas vão estar buscando, né? Elas vão pedir às montanhas: caiam sobre a gente, as rochas caiam em cima da gente, para nos esconder, mas não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar, porque todo mundo vai ter que comparecer perante o tribunal de Deus, né? Todo mundo vai comparecer. Então, nesse capítulo 6, irmãos, de Apocalipse, fala sobre as coisas que vão acontecer no início da grande tribulação. Quando o sétimo selo for aberto, o que é que vai acontecer? Mas já é no outro capítulo, a gente não vai, por causa do tempo, falar isso hoje. Quando o sétimo selo for aberto, aí vem o quê? As 7 trombetas. Olha, as trombetas, irmãos, são piores que as trombetas vão ser piores do que os cavalos, viu? As trombetas, o tocar de cada trombeta, o que vai acontecer vai ser pior do que aconteceu aqui com os cavalos. Ou seja, vai ser uma intensificação dos horrores que vão acontecer na terra durante a grande tribulação. Então, vamos estar, irmãos, preparados, amém? Esteja preparado, porque nós não sabemos quando vai acontecer o arrebatamento, porque para começar a grande tribulação nós acreditamos que tem que acontecer o arrebatamento, não é verdade? Para que o anticristo se manifeste, a igreja precisa ser arrebatada, porque Paulo pergunta: o que é que está detendo o anticristo? O que é que detém o anticristo? Irmãos, a única coisa que detém a manifestação do anticristo é a presença do Espírito Santo na terra.
Porque enquanto a igreja estiver na terra, ele não pode agir. Não é assim? Sempre foi assim. Enquanto a igreja estiver na terra, o diabo não pode fazer o que ele quer fazer. Mas na hora em que a igreja sair da terra, aí pronto. Aí Deus vai dar permissão a ele dele agir. Claro que com limites. Mesmo na grande tribulação, irmãos, vai ter limites para Satanás. Vai ter limites. Mas o que detém agora acontecer a grande tribulação é a igreja. Agora, quando a igreja for arrebatada, aí o anticristo se manifestará e começará a grande tribulação. No início, aparentemente, o anticristo vai trazer paz para a terra. Por isso que está escrito lá: quando vocês ouvirem falar de paz, quando disserem a paz, se prepara, porque aí vai começar a guerra. Então, o estudo dessa noite nos serve para alerta. Amém? Vamos ficar em pé? Então vamos cantar, irmãos. O rei está voltando. Amém? Glória a Deus. Todo mundo conhece essa música? O rei está voltando. E se você está aqui hoje de noite, viu? Se quiser que a gente ore por você, eu vou orar, viu? Pode vir aqui na frente agora, eu oro agora. O teclado vai estar tocando, tá certo? Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, venha. Melhor hoje, né? Eu falei. Pode vir, deixa eu orar por você. Irmão, não é para a gente ter medo disso, não. Quem tem Jesus não precisa ter medo de nada, amém? Não precisa ter medo de nada. Precisa estar preparado. Medo não precisa não, precisa estar preparado. Mas é diferente de medo, né? Agora, se você não tem Jesus, é bom se preparar. É bom se preparar, porque não vai ser fácil não. Então, se você quiser, vem aqui na frente. Enquanto estivermos cantando, a gente vai começar a cantar. E aí você pode chegar aqui na frente, tá certo? O rei está voltando. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, Seu barulho já cessou. Os cefeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluias, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo em bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas
nós ouvimos ecoar, aleluia, ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei! O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, A trombeta! a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, Ele vem me buscar. Glória a Deus! Palmas para Jesus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Senhor Deus, que possamos estar preparados, ó Pai, para o Teu retorno. Ó Deus, abre os nossos olhos, que possamos vigiar. Ó Deus, queremos entregar mais uma vez as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Diante, ó Pai, desses fatos que estão para acontecer na terra, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nos prepara, Deus, nos dá espírito de vigilância. Ó Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a vencer, Pai. Nos ajuda a permanecer na Tua presença. Nos ajuda, Pai, a caminhar. Ó Deus, enquanto o Senhor não voltar, que possamos permanecer vigilantes e permanecer firmes na Tua presença, Pai. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, porque sabemos que estamos guardados pelo Teu poder. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.